pessoal, aqui é o professor Smartness. Faz tempo que eu não gravo aqui nesse canal, pessoal, peço desculpas, mas a gente acaba, como todo bom autista, entrando em outros hiperfocos. Então a gente acaba se encaminhando com as coisas e você vai para o seu hiperfoco e difícil a gente às vezes conciliar todas as coisas que a gente quer. Mas eu pretendo voltar, tá, pessoal, a tentar manter uma sequência aqui de bate-papo, que eu acho que esse canal é importante para ajudar, para a gente levar informação para quem está recebendo, né, tardiamente o diagnóstico. Então eu tive meu diagnóstico tardiamente, aos 49 anos de idade, já contei isso em outros vídeos. E eu acho importante a gente ajudar, né, quem está chegando tardiamente ao diagnóstico e que, além do alívio que sente, né, que a gente já falou e todo mundo fala sobre isso, do alívio de ter um diagnóstico e entender muito de porquê do seu funcionamento e das dificuldades vivenciadas. Além disso, eu acho que aí, a partir do diagnóstico, né, um novo mundo de possibilidades se abre e a partir dali a gente também tem que começar a se organizar de maneira diferente, né, a partir daquela nova perspectiva que a gente, né, entendeu estar na nossa condição existencial. E assim, gente, dentro dessa ideia aqui de fazer um manual do autista adulto, né, pessoal, de tentar colaborar, tentar ajudar e tentar esclarecer um pouco as coisas, tá? Para que vocês possam também, né, pensar sobre o assunto. Uma das coisas que é importantíssima é a gente entender a Lei 13.146 de 2025, de 2015, que é a lei, né, lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência. Mas as pessoas com autismo foram incluídas entre o rol das pessoas com deficiência, independente se você, né, é um autista nível 1 de suporte ou nos demais casos onde você realmente vai apresentar limitações que precisam de um apoio, de uma ajuda mais consubstanciada, tá? Eu falo isso porque, pegando da minha perspectiva e das coisas que eu passei, tá, pessoal? De que a gente acaba e a gente consegue, né? Todos que tiveram diagnóstico tardio podem confirmar isso para mim, mas a gente acaba tendo que se adaptar à vida, né? E vai levando as coisas e vai fazendo dentro do possível e vai ajustando, né? Estou falando das pessoas de nível suporte 1, tá? E foram se ajustando e foram organizando a vida e foram encaminhando e foram tentando, né, sobreviver de acordo com a possibilidade de adaptação que a gente tem. Então eu percebo isso muito na minha história, né, de estar me adaptando, tentando me adaptar, mesmo por vezes sendo a pessoa estranha no grupo, sendo, né, aquele meio que não segue muito aquele padrão. E até um certo ponto era só tido como uma pessoa esquisita. E aí a gente vai tentando se adaptar e vai, né, não sei se isso aconteceu com vocês também, mas a gente tenta, né, até ficar se modulando perto dos outros, né, controlando muito bem, controlando essas falas, né, a interação, as piadas, quando a gente tem que achar a graça dessas coisas, né, eu acho que alguns já devem ter percebido isso, né, que por vezes mesmo a gente achando uma situação muito sem graça, muito chato, né, eu lembro quando eu trabalhava numa universidade, né, e os professores tinham uma necessidade de ficar contando piada nos intervalos, e eu fazia o possível, tá, gente, para estar ali, mesmo entendendo que aquilo lá para mim não tinha sentido nenhum, tá? Mas eu fazia o possível para socializar sem saber da minha condição, né? Hoje também continuo, acho que, tentando, né, seguir nesta linha, porque tem coisas, pessoal, que não adianta você também chegar lá e se colocar com uma pessoa com autismo e, né, ficar sendo um chato também, tá? Eu acho que isso também tem que ser, né, colocado. Mas o que me chama a atenção aqui hoje, gente, é que depois do meu diagnóstico, e eu acho que como as coisas foram depois da pandemia, né, foi havendo mais divulgação, mais esclarecimento, mais mídia, mais informação para as pessoas, né? E aí as pessoas foram encontrando, principalmente as pessoas que estão tendo diagnóstico tardio, e eu tive agora, né, comecei a ter, tá, uma quantidade maior de alunos na universidade, sou professor universitário,
de pessoas que têm, né, tiveram o diagnóstico, que estão laudados. Então houve um aumento. E essas pessoas então começaram a entender a condição delas e a apresentar seus laudos, né, e pedir, em certos casos, algum tipo de, né, suporte a necessidades especiais, tá? Bom, eu acho tudo isso normal, acho que, né, eu já tive alunos antes, eu lembro, tempo atrás, né, uns 10 anos atrás, eu tive uma aluna que depois que ela defendeu, um dia a gente estava lá conversando, ela falou, professor, eu sou, né, eu tô ali, sou Asperger, naquele caso era Asperger ainda que se falava, né? Mas assim, durante a faculdade toda ela só era uma pessoa mais reservada, ficava na dela, né? E foi tudo bem, estudou, fez as provas, fez tudo. Depois que a gente teve então esse advento, né, essa abertura, e agora tem, né, mais adultos tardios sendo laudados, né, diagnosticados e vindo pedir né, o direito de ter um atendimento de acordo com as suas necessidades, né, com as suas, né, suas comorbidades, com as suas dificuldades. Eu acho isso perfeito, né, e a gente realmente tem que fazer o máximo possível, né. Eu, assim, acho que do meu lado, falando do meu lado enquanto professor, foi pedir para os alunos terem, né, um pouco só de consideração, se às vezes eu sou, né, talvez rígido demais, talvez, né, tenho alguma linha de análise muito fixa, né, e que eles, né, tragam perguntas e aí a gente tenta equilibrando essas coisas, tá? Mas o que eu tenho visto, gente, e essa é a minha colaboração aqui que eu quero trazer hoje, é que essa lei, ela determina aqui no artigo 3º, tá, pessoal? Isso que eu queria explicar aqui hoje. Aqui no artigo 3º fala, para fins de aplicação dessa lei, consideram-se, né? Aí fala que as pessoas tal. E aqui no inciso 6º fala o seguinte, ó, adaptações razoáveis, adaptações, modificações e ajustes necessários adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Então, assim, essa lei, ela tem, né, aqui no artigo 3º, tá, para fins de aplicação dessa lei, tá? Então, ela tenta trazer essa questão das adaptações. Então, assim, o que a gente tem visto? Tá? Então, eu vou falar para tentar ajudar não só as pessoas aí de nível suporte 1, né, mas também a quem, né, atua, quem está com essas pessoas, quem está recebendo essas pessoas das universidades, né, nas faculdades, aí, em qualquer local. A gente já tem agora até uma não vou dizer secretaria, mas a gente tem já uma seção da universidade para atender essas pessoas. E aí existe a seguinte situação, existem pessoas laudadas que não querem, né, receber um tipo de atendimento, tá? Nível 1 de suporte eu estou falando. Então essas pessoas nem apresentam laudos. Então veja, essa é uma situação. A pessoa não pede adaptação nenhuma, não precisa, passa, faz o que tem que fazer. Eu sigo muito essa linha, tá, gente? Essa é uma linha de postura de vida minha. Tudo que eu posso fazer, que eu consigo fazer, que eu já conseguia fazer, tá? Que eu continuo conseguindo fazer, eu não peço nada, tá? Eu vou e faço, tá? Eu vou e faço. Eu só me apresento como pessoa com autismo ou só peço algo, alguma adaptação, alguma coisa, quando eu vejo que eu preciso, naquela situação, por alguma dificuldade, ter aquele suporte, tá? Essa é a minha postura em relação ao nível de suporte 1. Você pode concordar, não pode concordar, né? Mas eu acho que se a gente pode fazer as coisas, não precisa, né? Então a gente vai e faz, tá? A gente pega e faz, tá bom? Que é o normal da vida. Agora, existem circunstâncias que eu tenho, então, uma outra situação de alunos que estão, né, que apresentaram laudos e têm um acompanhamento desse órgão específico para pessoas com necessidades especiais, que não é só para pessoas com autismo, mas também com qualquer tipo de deficiência. E aí essas pessoas, né, elas se apresentam porque elas realmente têm alguma necessidade, né? Seja porque tem alguma dificuldade com
iluminação de sala, excesso de iluminação de sala, seja porque tem dificuldade com barulhos externos, né? E aí a gente tem que procurar até mudar salas de local, se for o caso. Alguma outra dificuldade que precisa de acompanhamento, né? Na hora de fazer a prova, talvez a pessoa precise lá de um local específico, ela esteja em silêncio para ela poder fazer a prova, tá? Então, eles já pedem isso e aí eles são acompanhados constantemente, né? Não que tenha alguém na sala de aula com eles, tá? Mas eles são acompanhados constantemente. Então, eles podem lá, qualquer coisa, né? Eles pedem diretamente pra gente ou conversam lá com o suporte pedagógico que eles têm. E aí a gente tenta ajustar, resolver, né, e atender. E a gente tem também situações aonde, né, até médicos, tá? E aí eu acho que a gente já começa a entrar numa seara meio cinza e não adequada, porque médicos, em determinados laudos, tá, vêm colocar o que deve ser a adaptação, tá? Vem dizer o que deve ser feito. Então, assim, médico não tem formação pedagógica. Vamos deixar bem claro aqui. Médico tem competência para diagnóstico e tratamento. Mas questões pedagógicas não são de competência médica. Então, nós vamos pontuar aqui. Né? Um corte bem reto aqui, ó. Corte de pessoa com autismo. Corte reto. Que é o corte que eu sempre faço. Espera aí. Médico, calma aí. Vai devagar, aqui não é tua praia. Né? E aí eu estou olhando aqui no ponto de vista jurídico e no ponto de vista pedagógico. Tá? Na minha formação ser do direito. Espera aí, calma aí, né? Bom, se vem uma decisão judicial você cumpre. Mas isso é decisão judicial, não é laudo médico determinando conduta pedagógica, tá? Então essa é uma coisa que às vezes tem acontecido e a gente tem falado, olha, peraí, não é isso. Aí o que a gente faz? Você conversa com a pessoa, né? Independente de estar lá, né, laudo médico dizendo o que tem que ser feito, você conversa com a pessoa e você pergunta o que ela precisa, o que atende ela e veja. E aí, pessoal, os médicos vêm fundamentando as coisas e vêm dando, né, pitaco onde eles não devem, nessa parte aqui, tá? Vejam, pessoal, adaptações razoáveis, adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados, tá, pessoal? Quando requeridos em cada caso. Então, assim, quem que tem que requerer em cada caso? A pessoa. Uma pessoa de nível suporte 1, que não tem uma DI, que não tem uma dificuldade de comunicação, né? Ela chega e ela fala o que ela precisa. E é o que a gente tem que fazer. Você tem que falar o que você precisa. E aí a gente vai conversar, né? E eu sempre converso, então eu já chego e já falo, peraí, né? Estamos conversando aqui de igual para igual, né? Então é uma conversa reta, né? Então assim, veja, adaptações razoáveis, né? O que seria uma adaptação razoável? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade de falar num TCC, né? Numa sala aberta. Então preferia fazer, né? Sem ter pessoas lá. Beleza, vamos ajustar isso. Vamos ajustar, certo? Ajustamos. Agora veja, nós estamos falando de adaptações razoáveis. Adaptações, e aí é outro ponto importante que a gente tem que falar nesse vídeo aqui, adaptações não são supressões. Ó, o termo supressão e o termo adaptação. Né? Então se a gente for no dicionário, suprimir é retirar. Aqui não fala em supressão. Né? Aqui fala em adaptações razoáveis. Razoabilidade é um princípio jurídico. Quer dizer, aquilo que é aceitável de um ponto de vista de que a pessoa tem que cumprir uma obrigação acadêmica. Certo? Agora a pessoa chegar e falar assim, não quero fazer banca. Não quero defender o TCC. Bom, aí não. A lei não fala em supressão de atividades, ela fala em adaptação. Ó, adaptações razoáveis, 2 pontos. Aí ela explica o que é isso. Adaptações, modificações e ajustes necessários, modificações e ajustes necessários e adequados, tá? Para a situação e a pessoa tem que requerer. Então a lei fala bem claro isso. Então eu acho que é importante a gente pontuar, porque assim, pessoal, se a gente está trabalhando com nível suporte 2
ele precisa de apoio contínuo, né? Então tem até um pedagogo que acompanha, que ajuda. Agora veja, quando a gente tem nível de suporte 1, aí a pessoa tem que dizer o que ela precisa. Ela tem que dizer. Ela vem e ela comunica o que ela precisa. E aí, uma vez que ela comunica o que ela precisa, a gente faz, então, a adaptação, o ajuste, a modificação. Mas a gente não faz supressão. Tá? Então, isso eu entendo, assim, de uma maneira bem clara, olhando aqui como jurista e como professor, de como isso aqui tem que ser aplicado, né? E aqui, usando aquela fala, né? Tem um lugar de fala disso, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que é importante. Então, se você é uma pessoa aí, até nível de suporte 1, ou se você é uma pessoa que está assistindo aqui porque você, né, trabalha com pessoas nível de suporte 1, é professor também, pode ser. Pessoas têm direito à adaptação? Tem. Então, beleza. Adaptação. Supressão, não. Não quero fazer. Não, como assim? Peraí. Como não quer fazer? Né? Você está estudando para obter uma formação, uma graduação, uma faculdade, e você não quer cumprir as atividades. A pessoa pode ter dificuldade, gente. E eu sei que às vezes é difícil. Tá? Eu sei que é difícil. Às vezes você permanecer numa sala de aula com muita gente, com barulho, não é fácil. Né? Mas aí você tem que talvez fazer uma outra opção para fazer um curso online, né? Fazer uma EAD. Porque se o curso é presencial, você vai ter que ter ali a passagem pela sala de aula. Né? Fica complicado não fazer. Né? E, por exemplo, você precisa fazer um estágio, você precisa fazer uma audiência no direito. Você vai lidar com pessoas. Você vai ter que ter contato. Entendeu? Já fica até difícil até para a questão do desempenho profissional. Então, eu só estou levantando essas questões porque eu acho que a gente tem que começar a clarear as coisas, né? E eu acho que é importante assim, sempre pensar, eu volto a colocar meu ponto de vista das coisas. A gente só pedir quando a gente realmente precisa de algo, tá? Porque também, o que eu estou vendo ultimamente, né? E eu vejo isso muito com crianças, tá? Se tratar a criança assim como um vasinho de cristal. Né? Então, assim, tudo que eu não tive de tratamento, né? Lá na minha época era assim, esse teu TDAH aí, excesso aí, a gente trata no chinelo, né? Na minha época era assim. Hoje a gente trata no vasinho de cristal, né? A criança é o vasinho de cristal. Só que o problema de se tratar no vasinho de cristal é que essa criança vai crescer e ela tem que desenvolver condições de sociabilidade, de convivência, que são os pontos fracos da pessoa com autismo. E se ela não tiver uma exposição ali, né, estiver nessa redoma de proteção para sempre, ela vai ter mais dificuldades. Então, é muito tênue o limite entre a necessidade da proteção e a necessidade que a pessoa também esteja em contato com outras pessoas e que ela desenvolva uma capacidade, né? Desenvolva uma das coisas que muitas vezes tem, no meu laudo tem, é que você tem que fazer aí alguma atividade para você socializar mais. Então, eu acho que assim, galera, fazendo assim um fechamento, vamos sempre trabalhar na razoabilidade, sabe? É importante a gente usar a razoabilidade. E também, né, pessoal, não estou dizendo que você não possa pedir o apoio. Estou dizendo que se você precisar do suporte, você pede. Mas aí você pede de acordo com a tua necessidade. Tá? Então fala assim, preciso disso. Então, vamos ver como é que dá para fazer aqui. Vamos ver o que dá para ajustar. Aí ajusta. Vai ter ajuste. Né? Então, assim, as adaptações, modificações e o ajuste podem ser feitos. Mas isso não quer dizer que a supressão de atividades esteja inclusa nisso, porque ela não estará. A lei não fala sobre isso. Tá? Mas esse é um ponto de vista meu, tá? Estou tentando aqui bater um papo, porque eu estou vendo que, né, essas são questões que estão vindo bastante. E a gente tentando clarear e ajudar.
né, dentro do possível, para que a gente tenha mais clareza de como lidar, né? E até a gente, tá, pessoal? Tô falando aqui da gente, né? Da turma aqui, né? Do TE. E para a gente conseguir se organizar melhor. Tá bom, pessoal? Então, hoje o bate-papo era esse, sobre o Sr. Martins, e até nos próximos vídeos.